Na última semana, o governo Lula editou, a Receita Federal, melhor dizendo, fez uma mudança numa regra que havia sido levada pelo governo Jair Bolsonaro, ali muito próximo da votação nas eleições de 2022, para fazer uma espécie de olhar grosso, ou passar um olhar muito simplório pela fiscalização sobre pastores das igrejas evangélicas. E a gente está falando daqueles líderes religiosos especificamente que recebem uma remuneração para exercerem o seu trabalho dentro da sua congregação. Mas a Receita Federal neste ano disse, olha, não dá mais para manter esta regra, ela não é equânime e ela não é isonômica com o restante das pessoas, o restante da sociedade brasileira de maneira geral. Ainda que haja muitas distorções país afora num monte de coisas, mas isso é tema para outro episódio. Mas isso abriu uma porta, mais uma vez, para o governo Lula enfrentar e escancarar os problemas que têm penetrar neste público, ou talvez penetrar nos líderes desse público no Congresso Nacional e abrir um flanco de conversa que não seja apenas no momento de eleição ou num momento ou de uma maneira de muito choque entre eles. Começo por você, Fran, para lhe perguntar que avaliação você faz desse cenário como um todo. O governo federal primeiro apresentou, por meio da Receita Federal, esta decisão. O ministro Fernando Haddad foi chamado às pressas para poder apagar o fogo, dizer que vão criar uma comissão e para estudar exatamente o que é e apresentar um parecer. Mas já era um pouquinho tarde, porque as falas dos representantes de algumas dessas congregações, dessas igrejas, já tinham declarado um monte de coisas contrárias ao governo Lula, ao governo do PT. Tem solução para um cenário como esse? Pois é, Ibrahim, foi tarde, mas nem tanto assim a criação desse grupo, porque a criação desse grupo para discutir justamente a questão aí sobre esses benefícios, ela veio numa resposta para os religiosos no sentido de, olha, a gente realmente tirou esse benefício, mas não é bem assim, a gente vai começar a estudar agora. Então foi ele tentar jogar um pouco de água, né, nesse incêndio aí. Tanto é que o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele deu explicações sobre esse ponto ao lado, por exemplo, de Marcelo Crivella, né, que é um expoente, vamos dizer assim, dessa bancada religiosa na Câmara dos Deputados. E é muito interessante de ver, na verdade, de analisar o quanto que realmente o governo do presidente Lula, se a gente for olhar do ponto de vista do Palácio do Planalto também, está, de certa forma, refém aí desse centrão, porque a maioria também faz parte da bancada evangélica, né? Bancada evangélica essa que, a partir de fevereiro, semana que vem, vai começar a ser comandada pelo deputado federal Eli Borges, que é do PL de Tocantins e que tem uma proximidade maior com Jair Bolsonaro, com o ex-presidente. Então, a gente vê que um governo que já está acuado, já está sendo pressionado em relação a vetos da folha da desoneração da folha de pagamento, da questão também das emendas parlamentares, que o Lula vetou aí 5,6 bi, né, dessas emendas de comissão, agora também está sendo aí, de certa forma, acuado pela bancada evangélica. Então, está nas mãos, vamos dizer assim, do centrão, se o presidente quiser ter suas pautas e seus projetos aprovados aí na Câmara dos Deputados, né? Isso também acaba se estendendo para o Senado, mesmo que de uma forma menor. Então, ele, além de tudo isso, vai enfrentar uma liderança muito mais ferrenha aí no comando dessa frente, né? Das lideranças evangélicas. E isso quando a gente está falando de governo. Quando a gente fala de eleições, a situação se torna ainda um pouco mais complicada, porque a narrativa hoje desses líderes religiosos na Câmara é de que o que eles avisaram nas eleições de 2022, de que o governo federal seria, se o Lula vencesse, o governo federal seria contra as igrejas, é o que está acontecendo agora. Então, essa narrativa que eles vão tentar manter ao longo desse ano. E por mais que o presidente Lula, o ministro Fernando Haddad e tudo mais, tente aí apaziguar um pouco essa relação, a questão já está fadada, vamos dizer assim, ao fracasso, no sentido de que essas lideranças, elas podem ajudar o governo ali dentro do Congresso Nacional, mas nas ruas, que é quando vai acontecer, onde acontece, né, as eleições, a campanha, ele vai continuar sendo alvo de críticas, e isso em relação da Receita Federal, que foi editada por Jair Bolsonaro lá em
lá em agosto de 2022, né? E depois aí foi também questionada pelo próprio TCU. Isso ninguém, digamos assim, eles não estão falando disso. Isso não vai ser colocado. O que vai ser colocado é: ó, o presidente Lula persegue os líderes religiosos. E isso tem sido falado aos quatro ventos. É bibliofobia, sacerdofobia, são vários termos aí que essas lideranças já têm utilizado. Então, no Congresso, o presidente pode tentar, o Padilha pode tentar, a Fernanda Haddad também tentar para aprovação de matérias. Mas nas eleições, quando a gente fala ali na boca, ali no tato com as pessoas, aí sim, as lideranças vão permanecer nesse discurso. Como é que eu posso falar? Mas a fissura, assim, né? O atrito já está feito e isso não vai voltar mais. E o presidente pode esperar, sim, a partir de agora, de fevereiro, uma liderança da frente evangélica muito mais ferrenha, muito mais forte, que vai usar isso até a última gota para tentar desgastar a imagem do governo. Agora, para o Lula fica um pouco ainda mais complicado esse objetivo dele, né, de conseguir aí votos dos evangélicos ao longo das eleições deste ano. Marina, você está em que campo nessa história para olhar para a relação PT e evangélicos? E eu vou tomar o cuidado, a partir de agora, inclusive, de tentar separar um pouco as duas coisas. Uma coisa são as lideranças evangélicas específicas que têm uma relação com a política. E quando a gente fala isso, eu estou falando de Silas Malafaia, eu estou falando de Marcelo Crivella, eu estou falando de Valdemiro Santiago, dessas grandes lideranças, R.R. Soares, dessas grandes lideranças que, por vezes, a gente coloca o diálogo da população evangélica por essas pessoas, né? Menciono, por exemplo, o deputado federal Antônio de Paula, do Rio de Janeiro, que é um desses que está sempre na linha de frente da oposição e é bastante crítico e tem uma relação umbilical com uma corrente de igrejas evangélicas no Rio. Mas eu tenho sempre o temor de que a gente trate, às vezes, os evangélicos todos num balaio só, e as comunidades são diferentes, o pensamento é muito diferente. Mas para simplificar o nosso raciocínio aqui no podcast, vamos tratar dos evangélicos. Tem saída para isso que o PT está enfrentando? É de fato um problema muito grande e desse tamanho que traduz-se, olhando das pesquisas, 30% da população se mantém nessa condição de ser evangélico e com uma potencial rejeição automática ao PT? Eu acho que é um caminho muito difícil, talvez seja um dos principais problemas do governo hoje, a relação com os evangélicos. Como você falou, 1/3 da população. O Lula precisa de uma estratégia, precisa começar a construir essa relação, porque não adianta depois lá na eleição escrever outra carta aos evangélicos e achar que esse elo, que essa barreira vai ser quebrada. Porque não é que ele não é conhecido dos evangélicos, existe uma barreira, existe um problema dos evangélicos com ele. E quando você fala aí essa coisa dos líderes, eu consigo pensar algumas diferenças entre Lula e Bolsonaro. Uma delas é justamente essa: o Lula sempre focou os líderes. Ele achava, como ele trata tudo no governo dele, que a economia estando bem, ele vai acabar com a resistência dos evangélicos de uma maneira automática. Isso vai acontecer automaticamente. Se a pessoa estiver tendo uma vida boa, ele vai gostar de mim, independentemente da religião que tiver. Então, esse aceno nunca foi feito para os evangélicos realmente. Outra coisa muito importante: o Lula, ele tem pavor, ele foge da pauta de costumes. E não dá para ser assim, né? Ele não tem representatividade mesmo no governo dele, dos evangélicos. A Marina Silva é evangélica, mas não é a marca dela. Ela não tem essa representatividade por ser evangélica. Tem por outros motivos. E o Bolsonaro fez essa conexão muito bem feita, né? Ele faz de uma maneira excepcional. Ainda mais não sendo evangélico, ele é católico, ele consegue fazer isso. Ele assumiu o governo dele lá no começo, já colocou 2 ministros evangélicos, com marca de gestão deles lá por serem evangélicos. Ele já começou com os decretos da isenção fiscal, até ICMS, que é o tributo estadual, ele mexeu ali no começo do governo dele, e ele sempre defendeu a pauta de costumes, uma coisa que o PT tem uma resistência enorme, não só o Lula, a esquerda, né? A esquerda sempre foi ligada a uma pauta mais progressista. E aí tem um outro problema, porque os evangélicos, concordo com o que você disse, a gente está falando de uma maneira geral, eles se aliaram, eles foram muito para o lado da extrema-direita. Então, virar esse discurso é muito difícil. O Lula, eu acho muito difícil ele conseguir alguma aproximação com os evangélicos sem ter que se envolver de alguma maneira, fazer alguma concessão
na pauta de costumes. É difícil chegar no evangélico? É difícil. Não é uma coisa fácil, principalmente porque essas pessoas mais ligadas à extrema-direita, à direita até, elas consomem informação alimentada justamente por essas lideranças, por esses religiosos mais radicalizados no bolsonarismo. A gente falava da Frente Evangélica, o Sóstenes Cavalcante, que já foi presidente, é uma pessoa importante na frente. A fala dele mais recente é que o Lula odeia os evangélicos. Então, quem consome esse tipo de discurso, muito dificilmente vai acreditar que o Lula, que o governo, que a esquerda, que o petismo seja alguma coisa diferente do que eles estão sendo alimentados ali o tempo todo. Eu acho que todos nós concordamos que há claramente uma cristalização de uma oposição que existe na sociedade brasileira de maneira geral, com o antipetismo, com a própria figura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas que ela me parece ter sido cristalizada de uma maneira diferente quando a gente olha para os evangélicos. Porque ela resvala exatamente no grande ponto em que o governo do PT tenta se distanciar sempre, que é uma discussão sobre costumes nesta ordem, dessa natureza religiosa. Você pode até dizer, olha, o PT, quando discute coisas relacionadas ao aborto, eventualmente, ou do casamento homoafetivo, por vezes essas pautas vão até parar muito mais no PSOL, que é quem defende muito mais fortemente na esquerda a discussão mais arraigada sobre isso. Mas o PT também tem quadros que não se distanciam dessa discussão. Mas eu acho que está muito cristalizado nesse grupo dos evangélicos, fazendo novamente aqui a generalização, essa ideia de que não há nada que se faça dentro de uma gestão do PT ou do presidente Lula que seja próximo de uma perspectiva dos evangélicos. E eu fui buscar com pessoas que estudam um pouco mais esse tema, e um daqueles que eu já sigo há algum tempo, lendo coisas que ele escreve, porque acho que é alguém muitíssimo inteligente, que é um evangélico, é o Ronilson Pacheco, ele é teólogo da PUC-Rio, é um pastor da comunidade batista de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, também tem mestrado em Colômbia tratando de questões da religião, e hoje faz parte do ISER, que é o Instituto de Estudos da Religião. E ele trata muito claramente dessa perspectiva sobre uma tentativa de separação. Uma coisa é conversar com os líderes evangélicos e esses líderes com mandato, e que são aqueles que manifestam talvez uma parte das pautas evangélicas que estão em discussão. Mas ele tenta sempre fazer uma separação muito clara de a base evangélica, muitas vezes, nas periferias, nas comunidades, ela não está discutindo a remuneração do pastor. Aquilo é uma questão muito pequena. O pastor numa comunidade que ganhe 1 ou 2 salários mínimos para manter a sua igreja, isso é completamente distante do alcance do que a Receita Federal está olhando no macro, do que está contido nessa decisão do governo de levar à frente um estudo para avaliar e para apresentar uma perspectiva para os evangélicos que seja, deixa eu explicar a vocês, não estamos tratando exatamente de você, pastor evangélico que está na sua comunidade, que está no interior da Bahia, que está nas comunidades do Rio de Janeiro, que está na capital. Nós não estamos falando exatamente de você, nós não estamos fazendo um ataque específico a você. E ele disse, essa eu acho que é a chave para que o Partido dos Trabalhadores, consequentemente o presidente Lula, consiga achar alguma fresta. Porque no fim das contas, o que importa no dia para essa comunidade é conseguir uma coisa que aí ele diz. Aí eu acho que o presidente Lula tem um pouco de razão de tentar ir pela chave econômica, que é gerar capacidade de prover serviços que sejam de alcance dessa comunidade e que muitas das vezes só são conseguidos ou obtidos por essa comunidade pelas relações daquele grupo evangélico. É só aquelas pessoas que estão na igreja, junto com outros da mesma religião, que fazem a colônia de férias juntos, que conseguem ir para a praça juntos, porque inibem um pouco da perspectiva da violência de estar isolado num espaço como esse. São aqueles que fazem a ida à pizzaria depois de um culto, aqueles que mantêm algum espaço de lazer que o Estado não consegue garantir a eles e que há muita dificuldade de levar essa ideia de que isso aqui é uma coisa do governo. Não, o governo aqui falta para todos. E é o governo federal, é o governo do Estado, é a prefeitura daquele município. Ela está faltante para eles. Só que eu acho que o componente principal tem a ver com o ponto que a Marina citou. É a relação muito bem azeitada, construída e calcificada que foi dada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro junto a essa comunidade. Me parece haver uma percepção muito clara de que o PT se transformou, biblicamente quase falando, num demônio. De que o presidente Lula está nesse campo.
E o evangélico, ele virou uma propriedade particular do bolsonarismo, né? Assim, Exatamente. é um terreno que ninguém pode entrar. Como se não houvesse possibilidade de dialogar com alguém que está sentado naquela cadeira de presidente. Ontem foi o ex-presidente Bolsonaro, hoje é o presidente Lula. A cobrança por políticas para essa comunidade, ela deve ser para todos eles, para todos que sentarem naquela cadeira. Mas claramente, muitos desses líderes evangélicos estão advogando para si, quando na realidade há divergências enormes entre as igrejas. A quadrangular, a pentecostal, a universal, a batista e todos eles enxergam e têm realidades nas suas comunidades completamente diferentes. Tem igrejas que são mais da classe média alta, tem igrejas que são muito mais de periferia. Mas quando o governo só consegue olhar para uma linha de diálogo que contemple o topo da pirâmide, eu acho que é, de fato, impossível sair desse labirinto no qual o PT se coloca. Não ter uma capacidade de gerar alguma chave de discurso ou um caminho para conversar com essa comunidade, me parece uma culpa muito evidente daquilo que o Mano Brown, até outro dia, falou, não sei se antes da campanha de Fernando Haddad, não vou lembrar historicamente exatamente quando isso aconteceu, mas acho que sim, foi quando Fernando Haddad foi candidatar-se como uma espécie ali de anteparo do que era a campanha do presidente Lula. É de dizer, está faltando voltar para a base, está faltando ouvir o que as pessoas estão sentindo nas comunidades. Nem sempre é só a questão econômica. A segurança talvez esteja falando mais alto naquela comunidade. E o PT me parece claramente, e o presidente Lula, não ter a menor ideia de como fazer. E acho que ele deixou claro isso no ano passado, quando cobrou do PT dizer, olha, nós temos 70 deputados, mas a gente fala a mesma língua dessas pessoas, estamos nas periferias. Por que tem gente elegendo mais pessoas do que o PT se nós temos essa votação? É porque não sabe exatamente como dialogar. Acho que isso me parece muito, muito, muito evidente. E o PT não tem fórmula. Não tem uma ideia, não tem o caminho. E os parlamentares que o PT tem para discutir isso, talvez, como a Benedita da Silva, por exemplo, no Rio de Janeiro, são muito pontuais. Estão localizados em uma perspectiva de uma comunidade, de um grupo evangélico. É difícil ampliar esse debate. Né? Ibrahim, me permita também, tem uma questão, porque me parece assim, a Marina, vocês citaram aí sobre a questão do Bolsonaro, né? E ele permanece falando, e os aliados dele, durante todo o período com esse grupo, com essa comunidade, né? Diferente do governo Lula, que deixa bem claro que ele quer falar e ele vai falar durante as eleições. Porque também se mostra isso. A partir do momento em que, numa reunião do PT para ajeitar sobre as eleições, ele vai e fala, olha, nas eleições a gente precisa conversar com os evangélicos, então deixa claro que essa importância só é dada no momento que realmente precisa. Diferente de Bolsonaro e seus apoiadores, que fazem isso muito bem ao manter essa narrativa, essa conversa durante todo um período, e não somente na hora em que precisa, né? Eu concordo plenamente e acho que aí, Fran, vai ter um problema de timing. Porque de 2 em 2 anos tem eleições. E talvez Lula esteja olhando para isso apenas nacionalmente. Mas será que essa conversa não tem que ser feita pelos candidatos do PT agora, por exemplo, em 2024, que é quando você se conecta com as suas bases eleitorais em perspectivas diferentes? Não é para discutir aborto, não é para discutir se alguém é bibliofóbico ou qualquer coisa absurda dessa natureza. Exato. É para discutir temas do dia a dia. Mas será que não é possível candidatos dos partidos discutirem estas perspectivas à luz do prisma usado pelos evangélicos no dia a dia? Desde o buraco que está quebrado, o buraco que está aberto na rua, de um outro problema, mas dialogando com essa comunidade para entender exatamente onde estão as resistências. Não me parece que o PT esteja pensando nisso, tanto é que quando a gente vai abordar algumas das candidaturas do partido, o próprio Lula mencionou na semana passada, quando esteve, acho que no Rio de Janeiro ou em São Paulo, aliás, teve para dizer, não, em São Paulo aqui, e olha que estão falando de uma disputa municipal, não, aqui continua sendo Lula e Bolsonaro. Bom, se você está dizendo que a perspectiva nacional vai manter-se mesmo nas pautas locais, eu acho que você não está tendo ideia de como discutir isso com a sua base municipal ou discutir com o eleitor do dia a dia. Né? Não tem muito jeito disso acontecer.